Programa A Propósito. Olá, estamos começando mais um programa A Propósito e eu estou aqui para dizer para você que realmente a mensagem de hoje, ela vai tocar você e ela vai impactar você de uma maneira diferente. Porque eu não sei de que maneira vocês chegaram até aqui, como vocês estão com expectativa, o que vocês estão esperando, pelo que vocês querem viver a partir de hoje. Mas entenda que quando você dá crédito para a palavra que vai ser ministrada aqui, para os ensinamentos que você vai ter aqui, começa a praticar, isso tem poder para transformar a sua vida. Isso tem poder para mudar você de dentro para fora. Então, esteja preparado para a mensagem de hoje, uma mensagem muito especial, em comemoração a esse dia, que é chamado o dia da ressurreição de Cristo, a paixão de Cristo, a Páscoa. Eu quero trazer um novo entendimento para você da importância da vida de Jesus. Por isso, eu quero trazer um novo entendimento da pessoa de Jesus, daquilo que ele era, daquilo que ele foi, fez e ainda faz na sua vida. Então, que você possa abrir o seu coração para esse dia que nós estamos aqui, para relembrar do amor que o Senhor teve por nós ao enviar o Filho dele na cruz. Porque a Páscoa, não sei, talvez vocês tenham aquele costume de comer chocolate, de trocar um ovo de Páscoa, de fazer as marquinhas de patinhas de coelhinho para os seus filhos. Só que você precisa entender o verdadeiro sentido dessa comemoração, o verdadeiro sentido de tudo isso. E mais, não só entender o sentido, mas viver isso. Viver essa transformação diária no seu viver através da presença de Deus, que é a pessoa de Jesus. Sabe, eu conheço muitas pessoas que elas falam assim, Angel, mas eu valorizo a Páscoa. Tanto é que eu passo os 40 dias antes da Páscoa, um tempo de quaresma, ali deixo de fazer algumas coisas, me consagro para esse momento. Só que eu pergunto para você, se você acha que foi por apenas 40 dias que o Senhor Deus colocou o Filho dele numa cruz? Não, né? Foi para que você tivesse acesso a Ele, e uma comunhão com Ele, e estivesse totalmente separado para Ele todos os dias. Então eu quero te dar esse entendimento de que não só por 40 dias, não só por 3 dias, você lembre daquilo que o Senhor é na sua vida, mas todos os dias da sua vida, que você possa se lembrar do amor e do sacrifício de Cristo. E o mais engraçado é que a vida de Jesus, ela está totalmente ligada a mim e a você. Na verdade, nós somos por causa de que Ele é. Nós existimos porque Ele existiu. Nós permanecemos porque Ele permaneceu. Nós vencemos porque Ele venceu. Então, se você quer entender quem você é, olha para Jesus. Olha para a vida dele. E quando eu quero contar a história de quem você é, e pode parecer estranho, talvez aqui você não vai ver a sua foto, talvez aqui você não vai ver exatamente a sua imagem, mas quando você vê a vida de Jesus, é na verdade um reflexo daquilo que você é. Por causa do sacrifício dele, por causa da vida dele, você é capaz de viver. Sim. Parece uma utopia, parece algo ilógico, mas o Senhor, Ele é aquilo que você precisa. Ele é exatamente aquilo que você necessita. E cada passo da vida de Jesus aqui nessa terra resulta nos teus passos. Ele é um modelo a ser seguido. Ele é vamos dizer assim, o porta-voz, aquele que abriu o caminho para que você pudesse andar pelos caminhos que Ele andou. Por isso, quando eu estiver aqui contando a história de Jesus, na verdade, é uma introdução para você entender a sua história. Por quê? Sem Jesus, você não é uma pessoa que consegue se identificar. Você não consegue viver a sua originalidade. Você está totalmente ligado à pessoa de Jesus. E no decorrer aqui desse estudo, você vai entender tudo isso. Então vamos começar?
Bom, a primeira imagem que nós temos aqui da vida de Jesus foi o momento que ele nasceu. E é engraçado que Jesus, mesmo sendo Deus, sendo o Filho do Deus, o príncipe da paz, sendo o herdeiro de toda a plenitude e poder dos céus e da terra, o que ele fez? Ele se tornou humano. Para quê? Para que você entendesse que, sim, você pode viver tudo aquilo que Jesus viveu. Ou seja, Jesus, mesmo sendo Deus, mesmo tendo toda a autoridade, mesmo tendo todo o poder, ele abriu mão de tudo isso, se tornou humano, limitado, para que você pudesse entender que você é limitado, mas possui poder, o poder de Deus. O poder de Deus está sobre a sua vida. Assim como o poder de Jesus ainda estava sobre a vida dele, ainda que ele em forma humana, ainda que ele em forma de homem, perecível, assim como eu, assim como você, nós somos limitados, não é verdade? Quantas vezes nós nos sentimos limitados, nós nos sentimos refém das nossas emoções, por quê? Porque há em nós essa humanidade. Só que isso não é errado. Jesus foi humano. E ele assumiu esse papel para que você entendesse as suas limitações e não se sentisse, vamos dizer assim, retraído ou até mesmo cabisbaixo. Lembra-se de Jesus quando você estiver nos teus dias difíceis. Lembra de Jesus. Lembra daquilo que ele foi. Lembra daquilo que ele viveu. Não foi à toa que ele viveu tudo isso. Foi para que você entendesse que, assim como ele viveu limitações, se tornou humano, você hoje está em forma humana, mas você é totalmente espiritual, você é totalmente dos céus, você é totalmente da eternidade, você é cheio de poder, você é cheio de virtude. Então, lembra-se disso. Quando você nasce aqui nessa terra, você nasce com esse propósito. Entender que você é humano, mas possui habilidades sobrenaturais. Sabe por quê? Porque você é filho de um Deus sobrenatural, assim como Jesus. E aí nós começamos a ver a caminhada de Jesus após o nascimento dele, vem a fase em que ele se torna uma criança, um adolescente. Ou seja, Jesus viveu as fases da vida dele. Sabe, às vezes a gente se sente muito preso a fases que a gente enfrenta na nossa vida. Há momentos que você enfrenta na sua vida e você sente assim, não quero viver essa fase. Ou por que eu estou vivendo tudo isso? Mas quando a gente olha para Jesus, Jesus que é o reflexo da nossa vida, porque se você quer entender a sua vida, olha para Jesus. E aí tudo vai se clarear. E aí tudo vai fazer sentido. Porque olha só, quando você pensa assim, eu não quero viver essa fase, sabe? Porque existem fases em que você vai se sentir rejeitado, que você vai sentir que não tem oportunidades. Existem fases que você vai sentir que não tem alegria para viver mediante as situações. Mas lembra-se que tudo é uma fase, que nada dura para sempre. Por quê? Olha só, teve um tempo que Jesus, sendo Deus, sendo todo-poderoso, o que ele fez? Ele simplesmente se tornou uma criança. Ele viveu a fase dele, ele brincou, ele curtiu a fase dele de criança, curtiu a fase dele de adolescente. Ele soube viver cada fase. E eu pergunto para você, você tem entendido como se deve viver cada fase da sua vida? Porque talvez você não esteja olhando muito para Jesus. Olha para a vida de Jesus, ela tem poder para te transformar, para te dar direcionamento. E é isso que eu estou fazendo aqui com vocês hoje. Não só relembrando uma data. Nós não estamos aqui para comemorar uma data, mas nós estamos aqui para relembrar um estilo de vida que nós podemos ter através da vida de uma pessoa memorável, que é a pessoa de Jesus. Então, Deus vai mostrando para nós essas fases na vida de Jesus para que a gente entenda e aprenda a viver. Porque depois da fase de criança, vem a fase em que ele se encontra, em que ele se torna um
marceneiro, ele se torna ali uma pessoa que trabalha. Ou seja, ele cansa, ele se fadiga, porque o trabalho nos cansa, o trabalho muitas vezes nos esgota. E Jesus passou por essa fase, por esse momento em que ele trabalhou, ou seja, que ele teve reações no corpo dele, porque o trabalho dele era exaustivo. Sabe, um carpinteiro mexe ali com madeira e ele vai esculpindo as coisas, e é um trabalho detalhista, é um trabalho que desgasta. E Jesus, ele viveu essa fase, sabe? Então, o que eu quero dizer tudo isso é que Jesus, ele entendeu o porquê de tudo isso. Ele aprendeu a enxergar e a visualizar cada momento. E eu quero te fazer entender que a sua vida, ela tem total sentido. Talvez você pense assim, mas a minha vida é tão comum, tá tão monótono, eu vejo fulano ter uma vida tão maravilhosa, ou você começa a se comparar, mas talvez você esteja comparando a sua vida com a pessoa errada. Compare a sua vida com a vida de Jesus e analise se você está vivendo como ele viveu aqui nessa terra. Por quê? Após esse processo de trabalho, o que acontece na vida de Jesus? Ele começa a viver o sobrenatural. É aí nesse momento que ele passa a fazer milagres, que as pessoas começam a ir atrás dele, que as pessoas começam a reconhecer que ele é o Filho de Deus. Ou seja, ele aprendeu a viver cada fase, ele aprendeu a usufruir de cada momento. E Deus tem um momento certo para cada um de vocês. Deus tem um direcionamento para cada um. E cabe a nós aprender a viver tudo isso. Cabe a nós a olhar para Jesus e falar assim, tudo isso faz parte do plano de Deus para mim. Você tem tido esse direcionamento, você tem tido essa convicção todos os dias da sua vida? Essa convicção de que quando você olha para determinada coisa do seu dia que acontece, você tem esse discernimento para dizer assim, Pai, obrigada porque eu sei que isso faz parte do teu plano para mim. E é exatamente isso que nós temos que aprender com Jesus. Foi exatamente para isso que ele veio aqui nessa terra, para que a gente entendesse os planos de Deus para nós. Porque tem momentos que a gente vai, sabe, ficar sem entender. Porque depois que Jesus estava ali fazendo milagres, olha o que acontece. Ele é traído. E aí, um daqueles que servia junto com ele, que estava junto com ele em todo o tempo, vendo os milagres, vendo as maravilhas, trai ele e entrega ele para ser crucificado. Ou seja, existem momentos que a gente vai ficar sem entender o porquê que Deus permite algumas coisas que vão nos chatear, algumas coisas que vão nos decepcionar, algumas coisas que vão nos entristecer. Sabe, eu peguei essa imagem porque essa imagem retrata muito bem o rosto de Jesus. Aquele momento que ele fica assim, como? Eu fui traído pelo meu amigo, mas ele sabia que isso fazia parte do plano de Deus. E você tem que ter essa sabedoria para entender que até quando tudo vai mal, até quando tudo dá errado, tudo isso faz parte do plano de Deus para a sua vida. E aí quando Jesus passa por essa traição, ele se vê tendo que enfrentar a cruz, em que ele assume a responsabilidade dos nossos pecados, do meu pecado, do seu pecado, das nossas culpas. E teria lógica? Não. Ele tem razão para isso? Se for olhar de uma forma óbvia, certamente não. Mas ele escolheu, ele optou amar a mim e a você. E cabe a nós entender se realmente nós vamos dar crédito a isso. Sabe, olhando para a vida de Jesus, a gente tem que entender que ele é o nosso reflexo. Que assim como Jesus viveu aqui nessa terra, nós temos que aprender a viver. Existem momentos em que a gente vai pensar assim, Deus, o Senhor me abandonou, Jesus falou isso,
na cruz: Pai, por que me abandonastes? E quando você tem esse sentimento, não se sinta culpado. Por quê? Jesus passou por isso. E por que ele passou por isso? Tudo fazia parte do plano de Deus, para que hoje, eu e você, pudéssemos ter essa referência na vida de Jesus e passasse a entender a lógica do nosso viver, a lógica do nosso dia a dia. E aí é nesse momento que você começa a aprender a viver o sobrenatural. Porque o sobrenatural, ele só se torna sobrenatural quando você aprende a valorizar o natural. As coisas, vamos dizer assim, que não tem beleza. Sabe, porque o natural, muitas vezes, ele é monótono. As coisas que acontecem no natural com a gente, às vezes é tediante, é triste. Só que você tem que entender que se você não aprender a viver no natural, você nunca vai experimentar do sobrenatural. Foi assim com Jesus. Jesus teve que viver o natural, ou seja, a cruz. Jesus teve que se submeter a algo dessa terra, morrer numa cruz. Para quê? Para que ele pudesse experimentar dias sobrenaturais. E aí o que acontece? Vem a ressurreição. O sobrenatural chega na vida de Jesus. Ele, após 3 dias, ele ressuscita. E o que isso significa? Significa que a sua vida, ela está movida para o sobrenatural. Você nasceu para viver o sobrenatural. Você nasceu para tudo isso. A sua história, ela foi desenhada por Deus antes mesmo de você nascer. Porque quando eu falo antes mesmo de você nascer, quando a gente olha para Jesus, ele foi esperado. Profetas, homens de Deus, haviam já falado a respeito de Jesus antes dele nascer. Ou seja, a vida de Jesus não começou na hora que ele foi gerado no ventre de Maria. Não, a vida de Jesus começou muito antes. E o que isso significa? Que a sua vida, que a minha vida, começou muito antes da gente ser gerado no ventre das nossas mães. Nós somos muito mais do que aquilo que a gente pode enxergar. E você precisa ter essa noção. Porque quando você tem essa noção, quando você tem esse entendimento, você aprende a viver. Você aprende a viver o seu natural para que você caminhe em direção ao sobrenatural. Porque após você descobrir que pode viver esse sobrenatural, vem a fase em que você começa a viver o sobrenatural de forma natural e corriqueira. Porque o que acontece? Jesus é levado ao céu e aí ele para de viver as circunstâncias aqui dessa terra, que são circunstâncias que nos trazem desânimo, tristeza, vamos dizer assim também, nos desestabiliza. Porque na Bíblia mesmo fala que no mundo a gente vai ter aflições, mas que a gente tem que ter bom ânimo, porque Cristo venceu e por isso nós podemos vencer. E aí, quando a gente olha para essa fase em que Jesus está acima de qualquer circunstância, sabe, quando Jesus ele é elevado aos céus, é uma representação de que ele está acima de tudo. Que ele está acima de toda circunstância, que ele está acima de toda tribulação, de toda tristeza, de todo orgulho, de todo desânimo, de todo cansaço, de toda dor. Ele está acima de tudo isso. E você nasceu para isso, você está acima de tudo isso. E é quando parece ser o fim, é que na verdade é o começo. Porque é nesse momento que Jesus, ele deixa a terra para ir aos céus, que, sabe o que acontece? Acontece isso. Você começa a ter história. Foi por causa da vida de Jesus, foi por causa da história de Jesus, é que você hoje pode ter a sua própria história. Você é como se fosse um livro em páginas em branco, que você vai escolher a maneira como você vai viver. Você vai decidir de que jeito você quer permanecer. Você vai, a partir de hoje, olhar para Jesus. Você vai, a partir de hoje, ter Jesus como referência. Quando você começar a ter dúvidas
começar a ter aqueles sentimentos que você sabe que é humano. Você vai preferir olhar para você mesmo, para as suas dores, para aquilo que você está sentindo, ou você vai preferir olhar para aquilo que Jesus viveu? Porque quando você olha para aquilo que Jesus viveu, você tem direcionamento para escrever a sua história de uma forma única, a sua história baseada na história de Jesus. Sabe, vocês já viram aqueles filmes que falam assim, esse filme foi baseado numa história real? E aí o que acontece? A gente entende que o filme representa algo que já aconteceu. E quando você começa a ter a sua vida baseada na história real de Jesus, você começa a viver uma verdade. Você para de viver mentiras. Você para de viver aquilo que você sente no natural. E começa a viver aquilo que você sabe que é real no sobrenatural. Está na hora de você parar de ser refém daquilo que você sente e começar a crer naquilo que você sabe que é real, naquilo que você sabe que nasceu para ser, que nasceu para fazer. Por quê? É nesse momento que você decide viver a sua vida baseado, escrever a sua vida baseado na vida de Jesus, que olha o que acontece. É como se você tivesse um espelho super potente, que você pegasse ele, quando você colocasse ele diante da sua face, você não visse apenas aquilo que os seus olhos veem. Você não visse apenas o que está por fora, mas que você começasse a ver aquilo que está aqui dentro de você. Está na hora de você enxergar o que acontece dentro de você. E quando você olha para Jesus, você consegue se voltar para si. Você volta para dentro de si e você começa a entender que talvez existem atitudes, pensamentos, forma de ver as coisas, forma de viver as situações da sua vida, que não são maneiras corretas de você ter. Por quê? Você olha para Jesus, você olha para você e há uma diferença gigantesca. E não pode haver essa diferença. Você nasceu para ser reflexo de Jesus. E um reflexo, ele é semelhante, ele é idêntico. Quando a gente vê um reflexo de alguma coisa, ele é idêntico ao real. E você é essa pessoa, você nasceu para ser reflexo de Jesus. Então, se você olha para Jesus e você vê um coração puro, um coração bondoso, um coração que se submeteu, um coração servo, aí você olha para você e não tem nada a ver com esse Jesus, então talvez você não esteja olhando para o espelho certo. O espelho que você esteja olhando é um espelho de superficialidade, onde você vê só as suas aparências, aquilo que as pessoas veem. Mas a sua identidade está nas suas intenções, naquilo que você nasceu para ser. Você nasceu para ser parecido com Jesus, você é da família de Cristo e uma família se parece. Porque quando um filho não se parece com o pai, o que a gente fala? Ou é adotado ou é bastardo. Então, se você se considera um filho de Deus, você precisa se parecer com o seu irmão Jesus. E é exatamente isso que eu quero trazer para você. Porque a melhor maneira de você comemorar a Páscoa, a melhor maneira de você comemorar a vinda de Jesus aqui nessa terra, a morte dele na cruz, a ressurreição dele ao terceiro dia, a melhor maneira de você comemorar não é apenas por 40 dias você deixar de comer alguma coisa, você deixar de frequentar algum lugar, mas é viver uma vida inteira em fidelidade a Ele, buscando ter Ele como a sua referência. Se você quer ser grato e reconhecer tudo que Ele fez por você na Páscoa, decida ter Ele como a sua referência. Permita que Ele seja o seu reflexo, aquilo que realmente você sabe que nasceu para ser. Porque quando você decide viver tudo isso, é como se você nascesse de novo. Como se você se redescobrisse. Sabe? E isso é importante você entender, porque talvez você esteja pensando, mas eu nunca vivi assim para Jesus. Eu nunca tive Ele como a minha referência. Eu nunca tive esses pensamentos a respeito de Jesus. Eu nunca soube sobre isso.
e você pensa assim, mas eu já estou velho, eu já estou velha, eu já vivi muito, eu já fiz muita coisa errada, eu já pisei muito na bola, eu já chateei muito ao Senhor, ou eu já deixei de ter muitas vezes Ele como referência e tive atitudes ruins, tive pensamentos, intenções ruins. Só que o que eu quero te dizer é que, na verdade, você nasce a partir do momento que você decide. Sabe? Então, se você decidir a partir de hoje ter Ele como a sua referência, é como se você se tornasse um bebê novamente. E aí tudo vai começar pelo começo. Você vai voltar ao início. E aquilo que você viveu no passado, vai ficar no passado. E aquilo que ficou para trás, acabou. O que importa é o hoje. O que Deus está olhando é o que você vai fazer a partir de hoje, a partir do momento que você decidiu ter Jesus como a sua referência. Por isso eu pergunto para vocês estão dispostos a viver tendo Jesus como a sua referência? Vocês estão dispostos a fazer valer a pena o sacrifício dele? Vocês estão dispostos a saber comemorar esse dia? Celebre a Páscoa. Celebre, mas celebre da maneira correta. E celebre todos os dias, não apenas numa data. Celebre todos os dias. Decida hoje celebrar a Páscoa. E eu tenho certeza que quando você decidir ter essa conduta diária, você vai ter a oportunidade de se tornar alguém que é chamado segundo o coração de Deus. Alguém que é chamado segundo a família dos céus. Você nasceu para viver o sobrenatural. E o sobrenatural está esperando você se qualificar, você adequar suas intenções, adequar o seu coração, os seus pensamentos, àquilo que você é. Você é parecido com Jesus, você é família de Deus, foi Deus que te criou. E você é parecido com o seu irmão Jesus. Então lembra de pegar o teu espelho e olhar lá fundo do seu coração, o que você tem manifestado. Será que você não tem manifestado uma mentira? Manifestado aquilo que você sente, aquilo que você acha que é verdade, ou a conduta que as pessoas ao redor fizeram você ter? Pois é, está na hora de você pegar o seu espelho, olhar nesse espelho a face de Jesus e falar, eu estou disposto e disposta a me parecer com o meu irmão Jesus, porque eu vou celebrar a Páscoa todos os dias. Então, que vocês possam viver essa verdadeira liberdade de se reencontrar nesse novo tempo, de se reencontrar nesse novo estilo de vida, porque isso sim é saber viver, isso sim é se capacitar, isso sim é se tornar vitorioso, é você ter liberdade para se reencontrar, para encontrar o seu verdadeiro eu e se tornar a sua melhor versão de si mesmo. Por isso, aceite esse convite de comemorar a vida de Jesus todos os dias. Aceite esse convite de renunciar, sim, algumas vezes às suas razões, renunciar algumas vezes às suas vontades, mas sabe para quê? Para que você se torne parecido com Ele. Olha para Jesus, olha o que Ele viveu. Não pense que vai ser diferente com você. Você precisa se submeter a uma vida segundo a vida de Cristo. E você vai entender que você nasceu para viver tudo isso. Confie e acredite que Deus, Ele sabe exatamente o que faz. E muitas vezes você pode sentir que está sem entender, mas lembra de Jesus. Mesmo Ele não entendendo, mesmo Ele sofrendo, Ele obedeceu, porque sabia que havia algo sobrenatural preparado para ele. E Deus tem algo sobrenatural preparado para você. Então, a partir de agora, que vocês possam dizer, eu estou disposta, eu estou disposto a comemorar e a celebrar a Páscoa todos os dias. Quem está disposto? Quem está? Que você faça esse compromisso hoje, consigo mesmo, esse compromisso com você, de viver um novo tempo. Eu sei que grandes coisas estão por vir. E eu tenho certeza que quando tudo parecer difícil ou estranho, você só precisa fazer uma coisa. Olha para Jesus e tudo vai fazer sentido. É isso. Muito obrigada.
Programa a Propósito.